Partimos agora para a análise com o advogado António Raposo Subtil. Doutor, muito boa noite, bem-vindo ao Fala Portugal. Há aqui um claro divórcio entre a Justiça e os portugueses. Que resultados não, que opinião é que tira deste estudo do ISCTE? Bom, este estudo do ISCTE é seguramente feito com uma amostra significativa, mas onde as pessoas o que leem são as mensagens, são as notícias, são as guidelines que aparecem na comunicação social. Isso é muito mais volumosa, muito mais complexa aquilo que é a dinâmica dos processos na Justiça e das pessoas que intervêm ao nível da Justiça. Agora, há uma coisa que todos temos que admitir, e eu já o digo há anos, e já o disse em televisão há muitos anos, que é, há demasiados juristas na Justiça. Ou seja, não faz sentido que uma entidade com meios tão volumosos, em número de pessoas, de equipamentos, de infraestruturas, tenha sempre à frente do Ministério da Justiça, das Secretarias de Estado, das Direções Gerais, só juristas. Não têm competências de gestão. Excepcionalmente pode haver um, mas em regra não tem competências de gestão. E o que há é muita logística, o que há é muito procedimento, hoje até muita dificuldade na comunicação, que só pode ser superada se o perfil dos dirigentes for diferente. Não é necessário, hoje, na Justiça, um político. É um erro pensar-se que a gestão da Justiça se faz ao nível político, como agora o Presidente da República dizia, das leis. Isto não é um problema de leis, é um problema logístico, um problema de colocação de meios, de fixação de critérios e de desenvolvimento de processos. E como é que se pode, então, acelerar e simplificar a Justiça? A simplificação da Justiça, antes de mais, faz por uma gestão e entender a Justiça como um serviço público. E se fizer isso como se fez nos serviços de saúde há uns anos, mudou radicalmente, como já se fez na educação, em parte, que também está a tender a mudar, mas que nunca se fez na Justiça. Porque quem vai para a Justiça é sempre alguém de um partido político, naturalmente vencedor das eleições, que tenta imprimir uma lógica política àquilo que não é político. Aquilo é gestão pura. As pessoas têm uma imagem da Justiça errada porque ficam à espera para ir a uma audiência. Não é porque a sentença não lhes agrada. E essa é uma das críticas, a lentidão. Os portugueses criticam a lentidão e muitas vezes relacionam, por exemplo, com greves judiciais. É correto fazer isso? Não é correto, mas normalmente é o impacto que tem, porque a pessoa quando vai a uma audiência, está fechado o tribunal, vem lá desgostoso com a Justiça. Não. O que teve foi um problema de logística. Ou seja, não se conseguiu ultrapassar um problema administrativo, que é o pôr um funcionário a abrir a porta ou a dar acesso à sala de audiências. O juiz está lá. Bom, por isso acontece na TAP, acontece nos aeroportos, acontece noutro tipo de serviços. Se for gerido como um serviço, é possível exigir serviços mínimos, reforçar as equipas, pôr seguranças na porta dos tribunais e com isso já tem mais acesso, já o impacto das greves é menor. Agora, enquanto se fizer uma gestão política do fenómeno que não é de justiça, o fenómeno da justiça está no juiz, está no procurador quando acusa. O resto é logística, o resto é um tratamento de meios tendente a um serviço que é a criação da justiça para o caso concreto. E quanto nós não, digamos assim, ultrapassarmos e não vencermos esta paranoia, não vamos conseguir fazer nada. Meter advogados, juízes e procuradores a cuidar da justiça, neste sentido da organização judiciária, é continuar a impedir que se faça uma reforma conveniente, necessária e, eu diria, imprescindível para que, com os mesmos meios financeiros, se consiga ter melhores resultados. E a reforma será suficiente ou haverá outro tipo de solução? A solução é muito simples. Eu fui entrar numa sala de audiências, eu desafiei há tempos aí um jornalista para fazer isso. Vão fazer uma visita às salas de audiências, aos tribunais. Vão ficar horrorizados. O juiz está sentado numa cadeira errada, o sítio dos advogados é errado, as testemunhas não têm sítio para se sentar, ficam à espera, não há lista de presenças, não há um mínimo de informatização dos meios. Obviamente, o que é que acontece? Atrasa. Mas se tudo aquilo for feito de forma que hoje se faz com um telemóvel, digitar com uma projeção num ecrã, recupera 50% do tempo que se perde. Nós, normalmente, por uma audiência com o juiz de 20 minutos, perdemos 1 hora. 20 à espera, 20 na preparação dessa reunião, com documentos, com a trazer o processo em papel, com a organização dos momentos que se passem a seguir, e depois 20 minutos na presença do juiz para resolver uma coisa complexa. Por isso veja que é muito tempo de espera de preparação. Isto não acontece em lado nenhum. Nós vamos a um serviço médico, entramos diretamente para a sala, onde está o médico, saímos, não perdemos tempo nenhum. Perdemos o tempo necessário para estar com o profissional. Nós, para estarmos com o juiz, perdemos
muitas vezes o dobro ou o triplo do tempo, quando não vamos lá e não acontece sequer a presença do juiz. Mesmo estes últimos incidentes dos procuradores e do tempo de espera para serem inquiridos, as pessoas estavam 23 dias para serem inquiridos porque faltavam os documentos chegar de contentor, ser distribuídos, ser digitalizados. É logística. O procurador estava lá. Quanto tempo o procurador perdeu a falar? Imagine, 2 dias. E quanto tempo esteve para organizar os papéis para poder falar? 10 dias, por exemplo, 15 dias. E este é o grande problema. Nós recuperamos isso, vê-se entre um hospital público e um hospital privado, às vezes o tempo de acesso a uma consulta é mais reduzido. Isso é eficiência. Nós nunca cuidamos, eu digo, os operadores judiciários, nunca tiveram o alerta necessário, nunca fizeram a acusação ao poder político que devia ser feita, que é não cuidam da logística da organização judiciária. Sempre achámos que era um problema de leis, do Código Penal, do Código de Processo Penal, e não é. É um problema de organização de meios.